Olá, meu nome é Luiz, sou psicólogo, te ajuda a ter uma vida mais leve, com muito mais sentido. Então hoje eu vou falar de uma coisa muito difícil da gente fazer. Todos nós sonhamos com isso, até usamos um discurso contra isso, mas é difícil colocar em prática, que é como não agir pensando na opinião dos outros, né? E claro que quando a gente consegue fazer isso, em alguns momentos da nossa vida, a gente tem muito mais leveza para lidar com as situações. Então vou tentar aqui ajudar de alguma forma a chegar nesse ponto, né, de como conseguir lidar melhor com isso. Mas vamos lá primeiro para o problema. A questão é a seguinte: a gente já sabe, hoje em dia, que essa é talvez uma ilusão, né, que a gente tenha total liberdade de fazer aquilo que a gente sonha, de fazer aquilo que a gente deseja a qualquer momento. Claro, isso não estou dizendo que você não vai conseguir chegar onde você quer, onde você já pensou em algum momento. Mas a questão é a seguinte: pensar em uma liberdade plena, onde você consegue fazer tudo, é muito complicado. Porque, obviamente, a gente está rodeado de pessoas, seja família, seja no trabalho, seja os amigos, seja uma pressão social maior que nos coloca em desafios. E isso vai fazendo com que a gente sinta uma certa pressão sobre uma determinada forma de agir. Ou a gente entra aqui nas redes sociais e vão nos dizer a maneira correta de agir, de fazer algo, como que você deveria agir nas redes sociais, onde você deveria visitar. E eu vou contar até um pouquinho a minha história, né? Acho que quando eu comecei a questionar isso, eu tinha 12 anos de idade, aquela moda das pessoas dançarem música baiana, tudo, né? Aqui em Minas Gerais, pelo menos, era uma febre. E eu lembro de um determinado momento ver todo mundo dançando igual. Eu falei, creio em Deus, Pai, socorro. Eu tô sendo simplesmente manipulado para fazer o que todo mundo tá fazendo. E aí eu comecei a me questionar isso ao longo da minha vida inteira, o que é que nos impulsiona a agir desse jeito. Então, alguns pesquisadores americanos já provaram que uma das coisas que nós temos uma tendência a fazer é ser parte de um grupo, né? Existe um efeito que chama efeito manada, por exemplo, que quando um grupo de pessoas grande começa a fazer algo, a nossa tendência não é obrigação, é tentar seguir o grupo. E existe um porquê disso, né? Existe também um princípio chamado de... Nossa, me fugiu o nome agora. Mas é o seguinte: quando a gente está dentro de um grupo de pessoas, as pessoas tendem a responder uma determinada coisa, mesmo que a gente saiba que é errado, depois de muitas vezes a gente começa a responder igual para não parecer muito diferente, né? Então, se a gente é colocado para exercer um papel específico na nossa sociedade, como por exemplo, ser uma, como eu posso dizer assim, uma pessoa, um policial, ou ser um médico, ou ser um criminoso. A gente é colocado nessa posição de um presidiário, por exemplo. Tem uma outra experiência que de um psicólogo chamado Zimbardo, que as pessoas começam a exercer o papel que essa situação exige. Então isso nos mostra o seguinte: a gente é muito influenciado pela opinião dos outros. E sabe qual que é o maior risco que pode colocar sendo bastante influenciado pelas outras pessoas? É exatamente fingir de que você não sofre essas influências, né? A opinião das outras pessoas... Grande Renato. E aí, Ricardo, como é que tá? Beleza? Então, o que a gente vive é exatamente uma pressão social o tempo todo, né? A gente está sempre sujeito à opinião das outras pessoas. Só que quando a gente vai tomar uma decisão, é importante ver até que ponto eu estou seguindo o que os outros estão esperando de mim ou se é algo que eu quero também, né? Então, obviamente, eu tenho que levar em consideração que a opinião das outras pessoas vai ser importante para as minhas escolhas, né? E só que eu tenho que tentar compreender que eu não posso ficar só seguindo o que os outros desejam para mim. E aí eu vou entrar num ponto onde talvez seja mais possível a gente ter mais controle sobre a gente. Porque o que acontece?
o meu sofrimento, e foi engraçado que isso que eu vou contar para vocês, foi um paciente meu pediu que eu repetisse algumas vezes para ele ter registrado na cabeça dele uma vez. Estava explicando isso para ele. O nosso sofrimento, ele vai surgir a partir da distância que eu tenho daquilo que eu sou hoje em relação àquilo que eu quero ser no futuro. Então, por exemplo, eu sonho em ser uma pessoa bilionária e eu mal recebo um salário mínimo. Se eu tenho isso como uma verdade, que eu só vou ser feliz na hora que eu chegar lá, e acreditar que as pessoas estão dizendo que só é feliz quem chega nesse lugar, eu vou sofrer bastante, porque eu vou desvalorizar o que eu tenho hoje. Então, quando eu me apego muito ao que as pessoas dizem, ou que as pessoas colocam como ser bom, e aí vamos pensar em tudo. A alimentação correta, como que ela deve ser, as coisas que as pessoas dizem ser gostosas, a forma correta que você deve agir numa relação social, ou o tipo de relacionamento que você deve ter, o tipo de pessoa que você deve ter do seu lado, fisicamente falando. Vamos pensar o que mais, outros problemas, o tipo de emprego que você deve fazer. Então, quando tudo isso é colocado, e você acha que você deve seguir todas essas coisas, né? Eu, por exemplo, né, tenho uma paciente que ela fala isso, assim, que ela quer progredir muito na vida, só que ao mesmo tempo ela quer que isso tenha que ser sempre relax. Então, quando ela se vê muito empenhada no trabalho, né, passando às vezes do limite de horas assim que ela está trabalhando, ela começa a se sentir culpada porque ela acha que ela deveria fazer tudo o que ela está fazendo sempre zen, e aí vira mais um peso sobre ela. Então, quando a gente pega algum padrão que as pessoas colocam como sendo correto, toma isso como verdade e fica tentando reproduzir e repetir isso, a gente começa a sofrer. Porque eu vou começar a excluir a mim mesmo dessa história. Eu vou começar a não valorizar aquilo que eu tenho hoje. Então, é claro, como eu disse anteriormente, que a opinião das outras pessoas será extremamente importante para mim, porque em alguma medida eu quero fazer parte de um grupo, eu quero fazer parte de uma realidade que as pessoas estão me dizendo, mas por outro lado eu começo a me sabotar, eu começo a me pressionar para conseguir atingir esse lugar. E é aí que o sofrimento vem. Então, o que a gente pode fazer para conseguir desviar disso? Uma notícia ruim que eu vou te dar é que você não vai se ver totalmente livre da opinião das outras pessoas. Isso não existe, né? Nem que seja a opinião que você aprendeu desde que você era criancinha. Às vezes não tem ninguém do seu lado falando nada, mas quando você era mais novo você aprendeu algumas verdades, né, sobre a vida que mais velho você continua carregando com você. Mas, tirando isso, né, que pressionado em algum momento você estará, a questão é ter muita firmeza em você. E eu costumo dizer para as pessoas que eu valorizo muito, mas muito, as pessoas egoístas. Né? Pode parecer uma surpresa assim, para boa parte das pessoas, às vezes para você aí que está me escutando, mas eu valorizo muito as pessoas egoístas. E aí nós precisamos fazer uma diferença. Né? Porque existe a pessoa egoísta. Egoísta é aquela pessoa que se coloca em primeiro lugar. E existe a pessoa egocêntrica. A pessoa egocêntrica é aquela pessoa que tudo gira em torno do próprio umbigo. E aí, a gente, aqui no Brasil, especialmente falando, né, que é isso que eu vou dizer, não se reproduz em todos os lugares do mundo. Mas aqui no Brasil, e ainda falo especificamente aqui em Minas Gerais, né, e alguns outros estados mais religiosos, a gente tem o catolicismo muito forte na nossa cultura. E o catolicismo, ele propõe pra gente um certo sofrimento, um certo altruísmo em relação às pessoas. Então a gente é criado num modelo em que doar aos outros, ser uma pessoa muito humilde, ser uma pessoa que coloca a outra pessoa em primeiro lugar, é um valor. Então, vamos lá, olha só o que eu já falei antes aqui no vídeo, né? Quando a gente coloca o outro em primeiro lugar, o desejo do outro em primeiro lugar, a minha chance de sofrer é muito grande. Mas a gente é criado nisso, a gente é criado numa mentalidade a acreditar que isso é o correto, que a outra pessoa estar bem é o principal.
isso mesmo que eu tenho que pagar com preço a minha própria saúde mental. E aí eu peço, nesse momento, que a gente comece a mudar essa lógica. E eu vou explicar aqui como fazer isso sem ser uma pessoa cruel, né? Por quê? Quando eu costumo dizer isso para as pessoas, a primeira reação, a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas é: eu não sou uma pessoa ruim. Então, olha só, como já está associado na nossa cabeça, ou na cabeça da maior parte das pessoas, e pode ser na sua também, que ser uma pessoa egoísta que se coloca em primeiro lugar é ser uma pessoa ruim. Isso já é um padrão que a gente tem estabelecido entre a gente. Só que para quebrar essa verdade, eu sempre gosto de usar como metáfora o avião, né? Acredito, se você já possa ter andado de avião, se nunca andou, vou te explicar aqui um pouco. Que é o seguinte, antes do avião levantar voo, a gente tem as orientações para conseguir fazer as orientações de segurança. E uma das coisas que as comissárias de bordo e comissários de bordo explicam é que quando a cabine tiver uma despressurização, vão cair máscaras de gás. E caso você esteja com alguma pessoa idosa que apresente alguma dificuldade ou alguma criança ao seu lado, coloque a máscara em você primeiro para depois colocar na outra pessoa. Por que isso? Porque se eu tento colocar na outra pessoa, pode ser que com a despressurização eu perca o ar, eu não consiga fazer nada e no final das contas os dois morrem. Agora, se eu cuido de mim primeiro, eu estou inteiro. E agora eu tenho condição de ajudar uma outra pessoa. Então, vamos trazer isso para a nossa vida cotidiana, rotineira, né? Quer dizer, se eu penso em mim primeiro, eu consigo ter uma condição que eu possa ajudar as outras pessoas. E quando eu digo as outras pessoas, eu digo num círculo mais próximo. Eu não estou falando de uma maneira muito ampla. Eu estou falando assim, dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Eu quero dedicar tudo ao meu filho, mas antes, por favor, cuide da sua saúde. Eu quero dedicar a minha esposa, eu quero dedicar aos meus pais que estão doentes, mas tenha tempo para cuidar de você primeiro. Por que é importante você cuidar de você primeiro? Porque você com a saúde mental em dia, você com a sua saúde física em dia, você tem condição de ajudar mais alguém. Agora, se você se dedica muito a outra pessoa e vai adoecendo, no final das contas, você não vai ter condição de ajudar ninguém. Você vai ser só mais um doente dentre vários. Então, outro exemplo que eu tenho, né, eu tive a chance de morar fora, né, no exterior, na Europa, e na Suíça, teve uma vez que eles fizeram um referendo para tirar o auxílio, um benefício, tipo um Bolsa Família, só que, claro, é um salário mínimo, assim, né, que as pessoas recebem lá. E eles fizeram referendo para tirar isso, porque eles achavam que estavam gastando muito dinheiro com as coisas. Aí, depois de 5 anos, eles foram pesquisar e foram ver qual que tinha sido o resultado disso. Os gastos públicos tinham aumentado, mas por quê? Tiveram que gastar com segurança pública. Então, ajudar o outro ali Aí eles falaram, então vamos voltar com essa ajuda. Por quê? Porque eu ajudando essa outra pessoa, ela não vai me incomodar. Então, olha só a outra lógica que então é colocada. Às vezes, pensar no outro que está do meu lado também é pensar em mim. Então, não é que é egocentrismo no sentido de que venha tudo a mim. Mas é o seguinte, o que é melhor para mim nesse momento? Então, reflita. O melhor para mim é olhar só para mim mesmo e deixar o outro de lado, porque senão eu vou me dar muito mal e isso vai me trazer sofrimento, não vai ajudar ninguém. Ou melhor para mim nesse momento, abrir um pouco mão dos meus princípios e ajudar a outra pessoa para que ela fique bem, porque ela ficando bem, eu vou estar mais tranquilo também. Eu acho que essa é uma reflexão, nem sempre é uma reflexão muito fácil. Ou então, olha, eu tô ali no meu trabalho, meu chefe está me cobrando, tá, é melhor para mim nesse momento me submeter ao que está sendo pedido, ou olhar só para o meu lado e falar, olha, deixa ele para lá, às vezes buscar um outro lugar, um outro emprego. Pensa isso no seu relacionamento, né? Vale a pena eu me dedicar muito a essa pessoa porque vê-la feliz realmente está me fazendo feliz? Ou eu estou me sentindo preso aqui e realmente estou precisando olhar para o meu lado, cuidar de mim e levar minha vida e cada um leva a sua?
porque vai ser o melhor para minha saúde. Então, deixo essa reflexão para a gente fazer, né? Então, é mudar uma lógica que às vezes a gente cresceu, de que sempre dedicar ao outro, ser bom é dedicar ao outro. Aí tem um outro pesquisador, psicólogo, que fala exatamente isso. Só tem depressão quem é bom. Porque essa pessoa extremamente boa, ela se dedica demais a outra pessoa, é muito altruísta e esquece de si. E eu tô te convidando ao contrário, eu tô te convidando a pensar em você, né? Para que você se coloque em primeiro lugar, você pense o que é melhor para você. E eu vou fechar com uma reflexão que eu escuto desde que eu tenho uns 15 anos de idade, já li essa frase várias vezes, que é o seguinte: a pior traição que a gente pode fazer é com a gente mesmo. Porque se eu não me coloco como a pessoa mais importante que eu tenho na vida, quem vai me colocar nesse lugar? Então, se você se trai, ou se eu me traio, eu estou traindo a pessoa mais importante para mim, né? E aí eu não consigo ajudar as outras pessoas. Então, assim, eu espero de todo o coração ter te ajudado a refletir, a ser um pouco mais egoísta na nossa vida, na sua vida, né? Todas as pessoas se preocupem mais em se colocar em primeiro lugar e entender que se colocar em primeiro lugar nem sempre é fazer mal para outra pessoa, ou raramente é fazer mal para outra pessoa. Se colocar em primeiro lugar é pensar em você. E aí, tenho certeza que sua vida vai prosperar com muito mais felicidade. Então, se gostou do vídeo, compartilha com outras pessoas, curte o canal aí. Espero pra gente se encontrar semana que vem de novo, tá bom? Beijão, até mais, tchau, tchau.